Olá, gente, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos de volta aqui no canal e hoje eu quero estar falando sobre um tema muito importante, tá? Nós estamos aí no mês de dezembro, véspera de Natal, e aí fica aquela perguntinha no ar, né? O cristão pode ou não pode comemorar Natal? É pecado o cristão comemorar Natal? Né? E não sei porquê, mas essa pergunta não se cala, né? E eu quero estar falando um pouco sobre isso. Gente, eu quero ser bem simples, bem objetiva, tá? E quero poder ajudar vocês, tá bom? Eu quero estar lendo aqui em Atos, capítulo 17, o versículo 23 e o 24, que diz assim: Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Gente, esse texto aqui em Atos, ele está relatando sobre o apóstolo Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi um homem muito usado por Deus, tá? Vamos dizer assim, um evangelista, um missionário. O foco dele era ganhar alma, ele almejava por almas e ele era muito estratégico. E aqui ele estava em Areópago e ele teve uma estratégia de poder pregar para o povo daquela cidade. Né? Era um povo muito idólatra, o povo não estava conseguindo entender sobre que Deus ele estava falando. E aí, ele passando, né, vendo os santuários, ele viu lá uma frasezinha: ao Deus desconhecido. O que o apóstolo Paulo fez? Ele aproveitou aquele gancho, vamos dizer assim, e usou daquele meio de idolatria para apresentar o Deus ao qual ele estava pregando. Né? E ele disse: é sobre esse Deus que eu estou falando, é sobre o Deus desconhecido, sobre o Deus que vocês não conhecem. Esse Deus, ele criou todas as coisas, ele formou todas as coisas, ele é poderoso, né? E através daquilo ali ele conseguiu apresentar Deus para o povo da cidade de Areópago. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que nós, como cristãos, nós precisamos, às vezes, ter a nossa mente mais aberta. E, às vezes, nós precisamos aproveitar das oportunidades para falarmos de Jesus. Porque todas as vezes que nós nos calamos, todas as vezes que nós deixamos de ir, o mundo vai no nosso lugar. Todas as vezes que nós deixamos de falar, o mundo fala por nós. Tá? E por quê? Vamos pensar comigo. Por muito tempo, a igreja evangélica ela pregou que televisão era do diabo. Né? E hoje, quem domina, vamos supor assim, as redes de TV? O mundo, né? A gente sempre ouviu falar que política não era algo de Deus, né? Hoje, quem domina o meio político? As pessoas do mundo. É raro você ter lá uma pessoa evangélica que vai estar lá defendendo a palavra de Deus, as escrituras e coisa e tal. Em relação, irmãos, ao Natal é a mesma coisa. Né? A gente fala que isso é uma comemoração pagã, que não é de Deus e que não sei o que, não sei o que, e a gente se afasta. Nós nos afastamos, quem domina? O mundo. Né? Aí vem o mundo, vem a mídia, vem o consumismo, e vem as pessoas dizendo que é o Papai Noel para lá, para cá, e vai implantando coisas às vezes na mente das nossas crianças, e elas não vão conhecendo quem é Jesus. Tá? O que eu quero dizer para você? Nós vivemos num mundo de muitas culturas, né? E cada país aí tem a sua cultura. Irmãos, às vezes nós precisamos aproveitar dessa cultura para falarmos de Jesus. Nesses dias eu estava até fazendo um curso sobre missões e eu achei muito interessante que o professor estava falando que, na maioria das vezes, quando o missionário, ele, entre aspas, fracassa num campo missionário, ou às vezes até perde a vida, é porque às vezes ele chega no campo missionário sem ter ideia, né, ou sem ter um conhecimento da cultura. E às vezes, por ser uma cultura que ele não está adaptado, ele já chega tentando mudar a cultura do povo. Né? E isso fracassa o ministério dele. Entendeu por quê? Porque o povo não aceita mudar a cultura de cara assim.
E às vezes ele vai ser preciso o quê? Ele vai ser preciso tentar se adaptar aos poucos, ele vai ter que, aos poucos, tentando mudar os hábitos daquelas pessoas e trazendo a palavra de Deus devagarinho, até que a cultura ela vai perder, de certa forma, a força sobre o povo. E assim também é com nós, tá? Florentina, mas o Natal tem uma origem pagã. Amém, irmãos. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Amém também. Mas, de certa forma, Jesus nasceu em um dia. Porque Jesus ele veio nessa terra como homem, a palavra de Deus diz. Se o mundo comemora nesse dia, vamos aproveitar esse dia, vamos falar de Jesus, vamos falar do nascimento de Jesus, vamos aproveitar desse dia, vamos falar para as crianças, para os nossos filhos, olha, Jesus veio, Jesus nasceu, é Jesus quem te dá o pão, é Jesus quem te dá o fôlego de vida, é Jesus quem te sustenta, não é o Papai Noel, isso é só uma mídia. Você precisa aproveitar para falar a verdade, porque se você não falar a verdade, se você não aproveitar dessa data para falar da Bíblia, para falar daquilo que Jesus nos ensinou, o mundo vai pregar do jeito que ele bem entender. Entendeu? E outra coisa, irmãos, às vezes nós erramos por quê? Porque a gente não tem força para transformar. A gente quer ser igual ao mundo. Né? Vai falar do Natal, a gente quer falar igual ao mundo. A gente quer comemorar esse dia igual o mundo comemora. Né? Consumindo, às vezes gastando dinheiro que não tem, às vezes parcelando aí presentes em cartão de crédito para você pagar o resto do ano, né? O próximo ano todo, vamos dizer assim. Né? E eu acho que nós como cristãos, nós temos que fazer a diferença. Nós precisamos mostrar a diferença, tá? E sobre essa questão do consumismo, irmãos, eu quero deixar bem claro, né, que nesse dia se comemora o nascimento de Jesus, né? Ou seja, é o aniversário de Jesus, vamos dizer assim, entre aspas, né? E em todo aniversário, quem ganha o presente é o aniversariante, né? E às vezes a gente tem na mente assim, eu tenho que comprar presente para todo mundo, eu tenho que dar presente para meus amigos, eu tenho que dar presente para todos os meus familiares. Nada contra, se você pode, amém, entendeu? Mas se você não pode, não vai se endividar por causa disso. Natal não é essa questão de você sair dando presente para o mundo inteiro, não, tá? E outra coisa, como eu disse, o aniversário é de Jesus. Né? E você fala assim, Florentina, mas como que eu vou dar presentes para Jesus? Eu quero estar lendo aqui com vocês, em Mateus 25, a partir do versículo 34, diz assim, Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhes responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, e nu e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que, quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Irmãos, eu acho esse texto muito interessante, tá? Porque aqui está falando, né, do último dia, onde Jesus vai ali, né, chamar para o reino dele aqueles que fizeram, né, as obras, tudo certinho. E ali as pessoas vão ficar indagando, mas Senhor, quando que a gente te viu com fome e te demos de comer? Né? Quando que a gente te viu com sede e te demos de beber? E aí ele vai falar, quando vocês fizeste a um destes pequeninos, a mim fizeste. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Às vezes nós somos cristãos e nós corremos tão na contramão daquilo que o Evangelho é. O Evangelho é tão simples. O Evangelho é
é algo tão, tão maravilhoso, algo simples, simples, simples. Às vezes nós preocupamos em dar grandes presentes para pessoas que já têm de tudo. Às vezes nós nos preocupamos em gastar tanto para pessoas que já estão fartas de tantas coisas. E nós esquecemos de dar presentes para aqueles que talvez vai passar um Natal com fome. E deixa eu te falar uma coisa. É o dia do nascimento de Jesus. Se comemora nesse dia o nascimento de Jesus. Então dê presentes para Jesus. Dê presentes para os pequeninos. Nesse dia, quando você estiver fazendo lá a sua compra para a ceia de Natal, compra alguma coisinha e doa para aquela pessoa, para aquele seu vizinho que você sabe que talvez está em dificuldade e que talvez não vai poder ter uma ceia legal. Talvez tenha alguma criança que mora perto de você e que talvez nesse dia sequer vai ter uma bala para chupar. Então compre talvez balas, compre chocolates para crianças que você sabe que nesse dia não vai ter. Vocês que talvez têm seus filhos, são pais, fala com as crianças, olha, vamos lá, vamos comprar, vamos dar presentes para Jesus, né? Jesus vai se alegrar em a gente poder abençoar. Vai colocando isso na mente do seu filho. Tira da mente dele que ele tem que escolher o presente que ele quer, que ele vai ditar para você o valor que ele quer, o presente que ele quer. Coloca na mente do seu filho que nesse dia é o dia de Jesus ganhar presentes e que a forma de darmos presentes para Jesus é abençoando aqueles que são menores, é dando para aqueles que não têm, tá? Então assim, gente, eu quero acreditar que de certa forma eu ajudei vocês em relação a esse tema. E vamos ter a nossa mente mais aberta, vamos aproveitar desse momento. Não vamos deixar que a mídia fale por nós, não vamos deixar que a idolatria fale por nós, mas vamos pregar sobre Jesus. Não é porque Jesus não nasceu nesse dia que nós vamos deixar de falar sobre o nascimento dele. Pregue sobre Jesus, fale sobre o nascimento dele. Mostre para o seu filho quem foi a mãe de Jesus, como sucedeu tudo, como foi maravilhoso a forma que Jesus foi gerado, a forma que Jesus veio ao mundo, a forma que ele se entregou, tá? E vamos tirar nossa mente dessa questão de consumismo e vamos trazer a nossa mente para o verdadeiro evangelho, que é a simplicidade, que é amar ao próximo, que é dar aos menos necessitados, aos mais necessitados, né, perdão. E que nesse dia você possa aproveitar, que você possa comer com a sua família. E se você sabe que tem alguém perto de você que talvez está passando necessidade, faz um pratinho, leva para essa pessoa. Vamos mostrar a diferença, vamos mostrar que nós não precisamos, os nossos filhos não precisam ter o maior presente naquela data para ser feliz, não. Os nossos filhos serão felizes abençoando aqueles que não têm. Nós seremos felizes compartilhando o nosso pão com o nosso próximo, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham um final de ano abençoado e que a graça do Senhor esteja sobre cada um de vocês, tá bom? Compartilhe esse vídeo, tá? Com os cristãos que você conhece, tá? E vamos fazer a diferença em nome de Jesus, amém? Beijão, gente. Amo todos vocês. Tchau, tchau.